A terra de Israel estava tomada pela opressão dos filisteus, e o povo de Deus vivia em constante aflição. No pequeno vilarejo de Zorá, uma mulher estéril, esposa de Manoá, sentia o peso da vergonha e do sofrimento que a infertilidade lhe trazia. Dia após dia, ela orava a Deus pedindo um filho, mas a resposta parecia distante. Sem esperança, ela se resignava à sua condição, sem saber que uma mudança extraordinária estava prestes a acontecer. Era uma noite quente quando, em um milagre divino, o anjo do Senhor apareceu diante dela, resplandecente em luz celestial. A mulher ficou assombrada, temerosa, mas o anjo falou com suavidade, trazendo-lhe uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será um nazireu separado para Deus desde o seu nascimento. Não beberá vinho, nem cortará o cabelo, porque ele será usado por Deus para libertar Israel dos filisteus. A mulher, sem palavras, absorvia a grandeza do que ouvia. Não só ela teria o filho que tanto desejava, mas esse filho seria um instrumento de Deus para libertar o seu povo. Ela correu até seu marido Manoá, contando-lhe tudo o que havia acontecido. Mas Manoá, desconfiado e ansioso por mais clareza, orou a Deus pedindo uma confirmação. E Deus, em sua misericórdia, atendeu. O anjo apareceu novamente, desta vez diante de Manoá, e falou com ele sobre o futuro de seu filho, assegurando-lhe que a promessa era real e que o garoto seria uma força poderosa para Israel. Ele não beberá vinho nem forte bebida. Seu cabelo jamais será cortado, pois desde o nascimento será separado para Deus. Ele será o início da salvação para Israel. A alegria e a ansiedade tomaram conta de Manoá e sua esposa, enquanto eles se preparavam para a chegada do filho, que seria um líder para Israel. O destino de Sansão já estava traçado, e nada poderia mudar isso. Quando o bebê nasceu, o mundo pareceu por um momento calar-se. Eles o chamaram de Sansão, o sol, como símbolo de luz que iluminaria a escuridão do sofrimento de Israel. Mas apesar da esperança que esse nascimento trouxe, algo muito maior estava por vir. E Sansão ainda precisaria aprender a verdadeira natureza da força que Deus lhe havia concedido. À medida que Sansão crescia, o peso da promessa que Deus havia feito a seus pais parecia se manifestar de forma cada vez mais evidente. Desde a infância, ele era diferente das outras crianças de Israel. Sua força física, um presente direto de Deus, se tornava mais pronunciada com o tempo. Embora seus pais o instruíssem sobre sua missão divina e a necessidade de viver uma vida separada e consagrada a Deus, Sansão sentia uma inquietação crescente em seu coração. Ele não queria ser apenas o homem que os outros viam como um libertador. Queria mais. Ele queria ser alguém que fosse lembrado por sua própria grandeza, alguém que tivesse o controle total sobre seu destino. A fé, embora central em sua vida, ainda era algo que ele não compreendia completamente. Aos 18 anos, Sansão deixou o conforto de sua casa em Zorá e partiu para Timna, uma cidade filisteia, onde as mulheres eram conhecidas por sua beleza e sedução. Ele não sabia que aquela viagem mudaria sua vida para sempre. Foi lá que ele viu, pela primeira vez, a mulher que o fascinaria, uma jovem filisteia com uma beleza tão incomum que ele não pôde deixar de se apaixonar à primeira vista. Sansão, com o coração acelerado e a mente tomada pelo desejo, voltou para sua casa e falou a seus pais, revelando-lhes a sua intenção de tomar aquela mulher como esposa. Manoá e sua esposa ficaram horrorizados. Eles sabiam que a aliança com os filisteus era proibida por Deus e temiam as consequências da desobediência de seu filho. "Não há mulheres entre os filhos de Israel que você possa amar?" perguntou Manoá preocupado. "Você deve se casar com alguém de nossa terra, de nossa própria linhagem, para que a aliança com o Senhor seja mantida." Mas Sansão, com um tom de determinação, respondeu: "Ela me agrada, e sei que é a vontade de Deus que eu vá até os filisteus. Deus tem um propósito para mim, e esta mulher faz parte dele." Era claro que Sansão estava imerso em sua própria visão do que seria o cumprimento de seu destino, sem perceber que suas escolhas estavam começando a afastá-lo do plano divino. Mesmo assim, seus pais, embora temerosos, não puderam impedi-lo. Eles oraram a Deus, mas entenderam que, por mais que tentassem, Sansão tinha seu próprio caminho a seguir. Sansão partiu para Timna com seu pai Manoá, a fim de negociar com a família da mulher que ele desejava. Na viagem, algo extraordinário aconteceu.
Quando eles passavam pelas vinhas de Tímina, Sansão se deparou com um leão, feroz e selvagem. O leão avançou em sua direção com uma força inesperada, mas Sansão, impulsionado pela força divina que sempre estivera sobre ele, não hesitou. Com as mãos nuas, ele destruiu o leão, rasgando-o ao meio como se fosse um simples cordeiro. Sansão não contou a ninguém sobre o feito. Porém, enquanto retornava mais tarde àquela mesma estrada, viu o corpo do leão, agora cheio de mel, que as abelhas haviam feito em sua cavidade. Ele pegou o mel e o levou para seus pais, sem revelar o que havia acontecido. Esse pequeno ato de esconder a verdade já começava a refletir os primeiros sinais de uma desconexão entre Sansão e a vontade de Deus. Ele se distanciava da santidade e da separação que havia sido ordenada a ele desde o ventre. O casamento de Sansão com a Filisteia seguiu em frente e uma grande festa foi realizada. Durante a celebração, Sansão, ainda impulsionado por sua arrogância e confiança em sua força, propôs um enigma aos convidados filisteus, confiando em sua habilidade de surpreendê-los com sua inteligência. Ele disse: "Se vocês conseguirem resolver meu enigma, eu lhes darei 30 roupas de linho fino. Mas, se não o conseguirem, então serão meus escravos." Ele então contou o enigma, que estava diretamente ligado à experiência que teve com o leão e o mel. Ele acreditava que os filisteus jamais conseguiriam resolver o enigma, mas, para sua surpresa, eles começaram a pressionar sua esposa para que revelasse a resposta. A mulher, temerosa pela pressão dos filisteus, acabou cedendo e contando-lhes a resposta. Quando o enigma foi revelado, Sansão ficou furioso. Ele percebeu que sua esposa o traíra e a raiva dominou seu coração. Naquele momento, sua força física, sua coragem e suas habilidades extraordinárias pareciam não ser mais suficientes para lidar com a traição e a manipulação que ele sofria. Ele deixou o casamento no meio da festa, retornando para sua casa em Zorá, deixando sua esposa para trás. E assim, Sansão, o homem escolhido por Deus para ser um libertador, começou a percorrer um caminho de solidão, desobediência e decepção. Cada uma de suas escolhas estava levando-o mais e mais para longe da missão divina que lhe fora dada. O tempo passou e, embora Sansão tenha se retirado para sua casa, o conflito com os filisteus apenas começava. A traição de sua esposa e a humilhação sofrida na festa não podiam ser ignoradas. A raiva de Sansão não se dissipava e ele sentia que precisava agir, que precisava fazer justiça pela afronta que havia sofrido. Mas, como sempre, ele não buscava a sabedoria de Deus em suas decisões. Em vez disso, sua força e seu orgulho estavam à frente de seu julgamento, e ele decidiu buscar vingança de uma maneira impetuosa. Sansão voltou a Tímina e foi até a casa de seu sogro para encontrar sua esposa. Quando Quin chegou lá, o pai dela o recebeu com uma desculpa insincera. "Eu pensava que você a odiava, por isso a dei a outro homem", disse o sogro, tentando justificar sua decisão. "Mas, se você quiser, posso dar-lhe a irmã dela, que é mais bonita." Sansão, agora dominado pela raiva, viu nisso uma nova afronta. Ele não estava apenas humilhado, mas sentia que os filisteus estavam zombando dele, e isso despertava uma necessidade urgente de vingança. Foi então que ele tomou uma decisão drástica. "Não será assim", disse ele com firmeza. "Vou fazer algo tão grande que finalmente os filisteus entenderão o preço da minha humilhação." Com esse pensamento, Sansão se afastou do sogro e começou a planejar a vingança. Ele capturou 300 raposas e, amarrando-as em pares com tochas entre os rabos, as soltou em meio aos campos de trigo e vinhedos dos filisteus. As chamas se espalharam rapidamente, consumindo as colheitas, as plantações e os campos de grãos. Era uma destruição completa, e a vingança de Sansão foi devastadora. Os filisteus ficaram furiosos e, em retaliação, queimaram a casa de seu sogro e mataram a esposa de Sansão, o que só fez aumentar a raiva do homem de Deus. Mas, ao invés de se voltar para Deus em busca de sabedoria ou orientação, Sansão mais uma vez foi guiado por sua impulsividade. Ele prometeu que a vingança dos filisteus não ficaria impune e que ele acabaria com a vida deles da maneira mais implacável possível. Sansão começou a atacar os filisteus em diversas frentes, sua força incomparável sendo sua maior arma. Ele matou muitos dos seus inimigos, sem hesitação, em um frenesi de justiça que ele acreditava ser divinamente sancionado. No entanto,
A cada batalha vencida, ele se afastava mais e mais da verdadeira missão que Deus havia lhe dado. A destruição que ele causava aos filisteus se intensificava e, por fim, os líderes filisteus começaram a perceber que Sansão, se continuasse em sua fúria, poderia ser a chave para a queda de seu poder. Em resposta, eles enviaram um exército para capturá-lo, mas Sansão, com sua força divina, derrotou os homens enviados para prendê-lo e fez o impossível. Ele rasgou as cordas com as quais o haviam amarrado, pegou a mandíbula de um jumento morto e, com ela, matou 1000 homens. A vitória foi avassaladora, mas ao invés de dar glória a Deus, Sansão se entregou ao orgulho. Ele sentia que sua força era um símbolo de sua grandeza e não mais uma ferramenta para cumprir o plano divino. Mesmo diante de um milagre tão evidente, ele não se voltava para Deus em oração ou arrependimento, mas continuava sua jornada guiado apenas pela raiva e pelo desejo de vingança. Ao terminar o combate, Sansão, cansado e sedento, clamou a Deus dizendo: "Eu morri de sede, ó Senhor, e agora vou morrer nas mãos dos filisteus." Foi nesse momento que mais uma vez a graça de Deus se manifestou. Ele fez brotar uma fonte de água a partir de um terreno árido, e Sansão bebeu, recuperando suas forças. Deus não o abandonou, apesar de suas falhas, e Sansão foi novamente restaurado fisicamente, mas espiritualmente ele estava ainda mais afastado do propósito divino. A vingança que ele acreditava ser uma justificativa para seu orgulho não trouxe paz nem satisfação. Sansão estava cada vez mais imerso em sua própria busca por poder e reconhecimento, distante de sua missão inicial de libertar Israel de forma verdadeira e piedosa. Mas algo ainda o aguardava. A vida de Sansão, marcada por vitórias incríveis e por uma força descomunal, já estava em um ponto de conflito interno profundo. Ele sabia que sua força era um dom de Deus, mas a maneira como ele lidava com esse poder e a forma como vivia sua vida o distanciavam cada vez mais do propósito divino para o qual fora chamado. Suas escolhas impulsivas e o orgulho que cultivava dentro de si o levavam a um caminho perigoso, um caminho que, inevitavelmente, o conduziria à maior provação de sua vida. Foi então que, em Gaza, uma cidade filisteia, Sansão encontrou uma mulher chamada Dalila, cuja beleza o encantou de imediato. Ela era diferente das outras mulheres com quem ele se envolvera. Havia algo nela que o atraiu, algo que despertava nele uma vulnerabilidade que ele raramente sentia. Dalila, por sua vez, sabia quem ele era, o homem de força sobrenatural que havia causado tanto medo e destruição aos filisteus. E como os líderes filisteus souberam rapidamente, Dalila tinha seu próprio plano. Os líderes filisteus se aproximaram de Dalila, oferecendo-lhe uma grande recompensa se ela conseguisse descobrir o segredo da força de Sansão. Eles sabiam que, se descobrissem o segredo de sua força, poderiam finalmente derrotá-lo. Era uma oportunidade que Dalila não poderia recusar e, por uma grande soma de prata, ela concordou em trair o homem que ela havia conquistado. Dalila começou a seduzir Sansão com promessas de amor e compreensão, e gradualmente foi ganhando sua confiança. Ela sabia que o segredo de sua força estava ligado ao seu voto de Nazireu, o fato de ele jamais cortar o cabelo. Ela começou a questioná-lo repetidamente, tentando descobrir o segredo de sua força. Mas Sansão, por mais que amasse Dalila, ainda estava cegamente orgulhoso de sua invulnerabilidade. Ele não compreendia o perigo que corria ao compartilhar esse segredo. "Diga-me, Sansão", ela disse com voz doce e suave, "qual é o segredo da sua força? Como você pode ser tão forte?" Sansão, querendo brincar com ela e talvez desafiá-la, começou a dar-lhe respostas falsas. Primeiro, ele lhe disse que se fosse amarrado com 7 cordas novas, ainda não usadas, perderia sua força. Dalila, sem perder tempo, chamou os filisteus para que o capturassem, mas quando ela o amarrou, Sansão se libertou facilmente, zombando deles. Dalila, decepcionada, pediu explicações, mas Sansão ainda não compreendia que ela estava o traindo. E assim, ela continuou a perguntar, e ele continuou a mentir, dando-lhe respostas que o tornavam mais vulnerável. Mas Dalila, persistente e implacável, insistiu, e sua estratégia foi tornando-se mais calculada. Ela sabia exatamente como conquistar sua confiança, até que finalmente Sansão cedeu. "Se me cortarem o cabelo,
Perderia toda a minha força, ele disse, já cansado de seus próprios enganos. Pois foi assim que Deus me fez, e é essa a razão de minha força. Dalila, agora sabendo o segredo que desejava, não perdeu tempo. Ela enviou imediatamente uma mensagem aos líderes filisteus e, em segredo, fez cortar o cabelo de Sansão enquanto ele dormia em seu colo. Com isso, sua força desapareceu e ele se viu indefeso, sem a proteção divina que sempre o acompanhara. Quando Sansão acordou, ele se levantou como fazia sempre, pronto para enfrentar os filisteus. Mas, para seu horror, ele descobriu que sua força tinha desaparecido. Os filisteus haviam vindo e, dessa vez, Sansão não pôde escapar. Ele foi capturado, amarrado e levado em direção à prisão. Os filisteus, agora vitoriosos, zombaram de seu maior herói. Arrancaram seus olhos e o colocaram em um cárcere, onde ele ficou acorrentado e cego, trabalhando como escravo. Dalila, por sua vez, não parecia sentir remorso. Ela havia cumprido sua missão e recebido sua recompensa. No entanto, o preço que ela pagou foi alto. A traição a Sansão não apenas destruiu a vida dele, mas também revelou a fragilidade do coração humano. Dalila, que o amava de alguma forma, perdeu tudo em sua busca por ouro e poder. A queda de Sansão foi um golpe profundo para ele, mas também uma oportunidade para o que ainda restava de sua fé. Ele estava cego, preso e humilhado, mas no fundo de sua alma, ele sabia que Deus não o havia abandonado completamente. Ele ainda podia clamar a Deus por misericórdia. Sansão estava no ponto mais baixo de sua vida. A escuridão não era apenas física, com seus olhos arrancados, mas espiritual. O homem que antes dominava os filisteus com sua força sobrenatural, agora era apenas um prisioneiro, cativo em Gaza. Ele estava encadeado, forçado a moer grãos em uma roda de moinho, um trabalho de escravo, humilhante e extenuante. O som do moinho girando e o peso das correntes eram um lembrete constante de sua queda, mas também da misericórdia de Deus que ainda o sustentava. Apesar da sua queda, Sansão não havia perdido completamente sua fé. Durante meses de sofrimento, ele refletiu sobre sua vida e sobre os erros que o haviam levado até aquele ponto. Seu orgulho, sua busca por vingança e, principalmente, sua desobediência a Deus haviam afastado o propósito para o qual fora criado. Mas havia algo em seu coração que ainda não se apagava, a esperança de que Deus, em sua graça, ainda pudesse usá-lo, mesmo em sua fraqueza. Sansão orava, não com palavras eloquentes, mas com um coração quebrantado, pedindo perdão por suas falhas e suplicando para que Deus o usasse uma última vez. Os filisteus, por sua vez, celebravam sua vitória. Em um grande festival dedicado a Dagon, o deus dos filisteus, eles se reuniram para oferecer sacrifícios e celebrar a captura de Sansão. Eles estavam tão confiantes de sua superioridade que trouxeram Sansão para o templo de Dagon, como um espetáculo de humilhação diante de sua deidade e de toda a nação filisteia. Sansão foi colocado entre as colunas do templo, e o povo se aglomerou para zombar dele, rindo e gritando. "Chamem Sansão!" gritaram. "O homem que destruiu nossas cidades. Vamos vê-lo agora como uma piada viva." Sansão, com os olhos arrancados e preso entre as colunas, sentia a dor física e a vergonha, mas também algo mais profundo, a sensação de que talvez sua missão ainda não estivesse cumprida. Ele sabia que o Deus de Israel era um Deus de segundas chances. Então, ele pediu a um dos jovens que o guiava: "Deixe-me apoiar-me nas duas colunas que sustentam o templo, para que eu possa descansar um pouco." O jovem, sem imaginar o que estava por vir, o conduziu até as colunas centrais. Sansão, com suas mãos apoiadas nas colunas, orou silenciosamente. Com humildade e arrependimento, ele falou a Deus: "Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me forças apenas uma vez mais, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus por meus 2 olhos." Era um pedido simples, mas profundo. Sansão não pediu vitória sobre todos os filisteus, nem buscou vingança por seus próprios pecados. Ele pediu, antes de tudo, para cumprir a missão de Deus. Ele queria usar sua força divina uma última vez para trazer justiça e cumprir o propósito que Deus tinha para sua vida. Deus, em sua misericórdia, ouviu a oração de Sansão. O espírito do Senhor começou a se mover nele, e a força que antes o caracterizava voltou, não como um sinal de poder próprio, mas como um milagre divino, um ato de graça. Sansão
Com toda a força que Deus lhe havia restaurado, empurrou as colunas com todas as suas forças. O templo, com todos os seus 1000 filisteus e líderes reunidos, começou a desmoronar. "Morra a minha alma com os filisteus", Sansão exclamou, enquanto o templo desabava ao seu redor. O impacto foi devastador. O templo de Dagon desabou e a morte de Sansão levou consigo a vida de mais filisteus do que ele jamais havia matado em sua vida. Ele morreu naquele momento, mas sua morte foi um sacrifício redentor, uma última vitória sobre os inimigos de Israel. O homem que durante toda a sua vida buscou apenas sua própria força e glória, agora em sua última ação, se entregava ao propósito divino com humildade e fé. Quando os filisteus finalmente chegaram ao local, perceberam a magnitude da destruição, mas não puderam fazer mais nada. O maior inimigo deles, Sansão, havia cumprido sua missão, mesmo em sua última hora de vida. Seus pais vieram e recolheram o corpo de Sansão e o enterraram com honra na sepultura de seu pai, Manoá. Após a morte de Sansão, a história do homem que, por tanto tempo, fora considerado a esperança de Israel, tornou-se um símbolo de redenção e reflexão. O povo de Israel, apesar de seus próprios desafios e falhas, sentiu a perda de um libertador, embora ele mesmo não tivesse cumprido a totalidade de seu destino com a pureza e a retidão que se esperaria de um homem escolhido por Deus. Mas mesmo na morte, a figura de Sansão continuou a ressoar como um testemunho de que, em Deus, até mesmo as falhas humanas podem ser redimidas. Os filisteus, embora celebrassem sua vitória temporária, não podiam entender o significado daquilo que havia ocorrido no templo de Dagon. A destruição do templo e a morte de Sansão eram mais do que uma derrota física, era um sinal claro de que Deus, em seu poder e misericórdia, ainda controlava o destino de Israel. Eles haviam subestimado a força de Deus e, em sua arrogância, não perceberam que o homem que haviam capturado e humilhado era, de fato, um instrumento da vontade divina. Após a tragédia, os israelitas viveram com o peso da perda, mas também com um renovado senso de esperança. Muitos começaram a lembrar-se de Sansão não como o homem impetuoso e falho, mas como o herói que, ao final de sua vida, havia cumprido sua missão e levado a punição sobre seus inimigos. A força de Sansão não estava em sua musculatura ou habilidades naturais, mas na sua capacidade de finalmente se submeter à vontade de Deus e confiar nele até o último momento. Os parentes de Sansão, seus pais Manoá e sua esposa, enterraram-no com respeito e honra, mas não sem pesar. Para eles, Sansão sempre fora mais do que o herói. Ele era o filho prometido, aquele que havia sido dado por Deus em resposta às suas orações. Embora a morte de Sansão tivesse sido dolorosa, eles reconheciam que seu sacrifício fora necessário para cumprir a obra de Deus. A morte de Sansão não só trouxe um fim para o sofrimento do povo de Israel sob o domínio dos filisteus, mas também uma lição poderosa sobre a natureza da força, da fé e da redenção. Mesmo em seus piores momentos de falha, Sansão nunca deixou de ser o escolhido de Deus. Sua vida era uma jornada de erros e acertos, de busca pela própria identidade e pelo propósito de Deus em sua vida. Mas ao final, ele encontrou a verdadeira força não em suas ações, mas em sua rendição à vontade divina. E assim o nome de Sansão passou a ser lembrado como um exemplo da verdade inegável, que Deus pode usar até as nossas falhas mais profundas para trazer a sua vontade à realidade. Mesmo quando pensamos que estamos afastados do caminho ou que nossas escolhas nos tornaram indignos, a graça de Deus nos alcança, nos restaura e nos permite ser instrumentos em suas mãos. O legado de Sansão não estava em suas vitórias pessoais, mas no fato de que, em sua última ação, ele restaurou a honra de Deus e entregou sua vida para cumprir o seu propósito. Após a morte de Sansão, os filisteus, embora temporariamente vitoriosos, estavam cientes de que a luta contra Israel ainda não havia terminado. A morte do herói de Israel, no entanto, trouxe um senso de arrependimento e reflexão para o povo de Deus. Sansão, com sua vida de erros e vitórias, finalmente cumprira sua missão, trazendo juízo sobre os filisteus e deixando uma lição crucial. A verdadeira força vem de Deus, e a verdadeira vitória vem quando nos rendemos à sua vontade. Por muitos anos após a morte de Sansão, Israel viveu em relativa paz,
mas sob o domínio sutil dos filisteus. A nação continuava fragmentada, sem um líder claro que unisse o povo em um esforço coletivo para retomar sua liberdade de forma duradoura. Aquele período foi marcado por momentos de apatia e fraqueza espiritual. O povo de Israel, acostumado a viver sob opressão, estava começando a esquecer a gravidade de sua situação. Entretanto, no coração de Israel, o desejo por liberdade nunca desapareceu. Nos recantos mais remotos, em vilarejos isolados, o murmúrio da esperança se tornava cada vez mais alto. As antigas histórias de Sansão ainda eram contadas nas mesas das famílias e nas sinagogas locais. O nome dele era sinônimo de um possível reavivamento, de que Deus ainda tinha um plano para o seu povo. A memória de como Deus usou Sansão, um homem imperfeito, mas completamente dedicado ao seu propósito, acendeu um fogo na alma de muitos. A chama da fé não estava apagada, ela apenas precisava ser reacendida. Foi então que Deus levantou um novo líder, não alguém de força física sobrenatural como Sansão, mas um líder que teria a sabedoria e a coragem para restaurar o coração do povo de Israel. Um homem simples, mas com um chamado divino em seu coração. Esse homem era Samuel, um profeta de Deus, que tinha crescido sob o cuidado de Eli, o sacerdote, e que desde a infância foi separado para servir ao Senhor. Samuel, com sua vida marcada por devoção, começava a se destacar entre os israelitas. A sua liderança não estava em sua força física ou habilidades de combate, como a de Sansão, mas em sua obediência total a Deus. Ele foi o mensageiro que trouxe o despertar espiritual para o povo de Israel, o líder que guiaria a nação de volta ao serviço de Deus. O povo, que antes estava disperso e sem um verdadeiro líder, começou a se reunir sob a liderança de Samuel. Ele convocou o povo para se arrepender de seus pecados e voltar-se para Deus com todo o coração. Eles deveriam abandonar os ídolos e buscar a verdadeira liberdade em Deus, não mais dependentes de sua própria força, mas de sua orientação divina. Durante esse período, Israel teve a oportunidade de se restaurar e a unidade começou a surgir entre as tribos. Samuel, com sua sabedoria, liderou um movimento de renascimento espiritual. Ele conduziu os israelitas em oração e jejum, pedindo perdão pelos seus pecados e clamando por libertação. Deus, em sua graça, atendeu ao clamor de seu povo. Quando os filisteus, sentindo a ameaça da crescente unidade de Israel, atacaram novamente, o povo, agora restaurado espiritualmente e com um novo líder, se levantou para enfrentar os inimigos. Samuel intercedeu ao Senhor, pedindo uma grande vitória, e Deus, fiel às suas promessas, respondeu ao clamor de Israel. A batalha que se seguiu foi uma das mais decisivas na história de Israel. Não foi a força de homens poderosos, nem a habilidade militar que garantiu a vitória, mas a mão de Deus. Quando os filisteus começaram a avançar, Deus enviou um grande trovão que os confundiu, e Israel, com coragem renovada, derrotou seus inimigos. A vitória foi tão significativa que o lugar onde ocorreu a batalha foi chamado de Ebenezer, que significa "Até aqui nos ajudou o Senhor". Esse momento foi um marco para Israel. A vitória sobre os filisteus não era apenas uma questão de supremacia militar, mas uma afirmação de que a verdadeira força do povo de Deus vinha de sua presença e do seu favor. Israel agora estava se erguendo não por causa de Sansão, mas por causa da fidelidade de Deus a seu povo. A liderança de Samuel, a humildade de Israel em se arrepender e a graça divina foram os pilares dessa renovação. Embora o governo de Samuel tenha sido marcado por desafios e dificuldades, ele foi o profeta que uniu o povo de Israel, ensinando-lhes que a verdadeira vitória vem da obediência a Deus e da confiança em seu poder. A figura de Sansão, com todas as suas falhas e triunfos, deixou um legado, que a força física é passageira, mas a força espiritual é duradoura e verdadeira. Após a grande vitória sobre os filisteus, que havia restaurado a confiança do povo de Israel em seu Deus e em sua unidade, a paz parecia finalmente chegar à nação. Samuel, agora um homem idoso, era reconhecido como um líder e profeta fiel. No entanto, como em muitas outras partes da história de Israel, a tranquilidade não duraria. O povo, embora restaurado espiritualmente, ainda ansiava por algo que parecia ser um símbolo de poder e prestígio: um rei.
A ideia de um monarca humano não era nova. Israel, por um longo período, havia sido governada por juízes, homens e mulheres, escolhidos por Deus para liderar o povo em tempos de crise. Mas agora, o povo começou a olhar para as nações ao redor, para os povos que possuíam monarcas poderosos e exércitos imponentes, e desejava seguir o mesmo caminho. Eles queriam um rei, alguém que os liderasse de forma visível, alguém que representasse a nação com autoridade e imponência. No entanto, essa demanda preocupava Samuel. Como profeta de Deus, ele sabia que a verdadeira liderança de Israel vinha de Deus e não de um homem. Samuel sentia-se rejeitado, como se sua liderança estivesse sendo questionada, mas Deus o consolou e lhe disse para não se entristecer. Eles não estão rejeitando você, mas a mim, disse Deus. Diga-lhes que, se escolherem um rei, eles estarão aceitando um sistema humano que trará muitos problemas e sofrimento. Um rei os governará com poder e exigirá do povo mais do que eles estão dispostos a dar. Ele tomará seus filhos para a guerra, suas filhas para servirem no palácio, suas terras, sua comida e sua liberdade. Ainda assim, o povo insistiu. Eles queriam um rei, alguém que os unisse e os liderasse de forma visível. Embora Samuel se sentisse desolado com a resposta do povo, ele obedecia a Deus e os advertiu sobre os custos dessa escolha. Porém, Deus disse a Samuel: ouça a voz do povo e escolha para eles um rei. Eles precisam aprender através de sua própria experiência. Foi então que Deus revelou a Samuel quem seria o escolhido: Saul, um homem da tribo de Benjamim. Saul era alto e imponente, com a aparência de um líder natural. Quando Samuel encontrou Saul, ele ficou surpreso com a humildade e o caráter do jovem. Saul, inicialmente, não se via como um líder, mas Deus revelou a Samuel que ele era o escolhido para ser o rei de Israel. Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, e o povo finalmente reconheceu a sua autoridade. A unção de Saul como rei representava um novo capítulo para Israel, um capítulo que começava com a escolha humana e a separação de Deus como o único e verdadeiro rei. Saul, com sua presença imponente e habilidades naturais, parecia ser a resposta à oração do povo. Ele liderou Israel inicialmente com grande sucesso, conquistando vitórias militares e restaurando a ordem em várias partes do reino. No entanto, à medida que o reinado de Saul avançava, sua verdadeira natureza começou a se revelar. Embora ele fosse inicialmente humilde e obediente a Deus, logo sua confiança em si mesmo e seu desejo de agradar ao povo começaram a ofuscar sua obediência ao Senhor. A pressão do poder, a arrogância que o acompanhava e as exigências do reinado o distorceram. O povo de Israel, que antes ansiava por um rei, logo perceberia que a monarquia não era a resposta definitiva para suas necessidades espirituais. O reinado de Saul, assim como a vida de Sansão, serviria como uma lição para todo Israel sobre a natureza da verdadeira liderança. Uma liderança que deve ser fundamentada na fé, na obediência a Deus e no serviço ao seu propósito. Com o passar do tempo, a transição de Saul de um líder humilde e obediente a um rei que se afastava de Deus se tornava cada vez mais evidente. A monarquia de Israel, que havia começado com tanta promessa, agora começava a desmoronar sob o peso da desobediência e do orgulho de Saul. O próprio Deus havia escolhido Saul para ser o primeiro rei de Israel, mas a liberdade que ele recebeu veio com uma responsabilidade de seguir os mandamentos divinos. E foi justamente nessa área que Saul falhou. Em uma das batalhas contra os filisteus, Deus deu uma ordem clara a Saul: destruir completamente os amalecitas, um povo idólatra e inimigo de Israel. Porém, quando Saul se confrontou com a ordem de Deus, ele tomou decisões que mostraram sua crescente desobediência. Em vez de destruir tudo, ele poupou o rei Agag, além de alguns dos melhores animais, alegando que os pouparia para um sacrifício a Deus. Sua intenção parecia nobre, mas sua obediência parcial revelou um coração distante de Deus. A decisão de Saul de agir à sua própria maneira, ignorando a instrução divina, foi uma das grandes falhas de seu reinado. Quando Samuel confrontou Saul sobre sua desobediência, ele respondeu com justificativas, mas Samuel o repreendeu severamente. O Senhor não se agrada de holocaustos e sacrifícios, mas da obediência à sua palavra.
A desobediência é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como a iniquidade da idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Com essas palavras, a rejeição de Deus a Saul estava selada. A partir daquele momento, a unção que Deus havia dado a Saul começava a se desvanecer. Mas o Senhor, em sua misericórdia, já havia escolhido um novo rei para Israel. Alguém que, embora jovem e inesperado, tinha um coração conforme a vontade de Deus. Deus enviou Samuel a Belém, a casa de Jessé, onde ele encontraria o futuro rei. Jessé tinha vários filhos, e Samuel pensou que o mais velho, Eliabe, seria o escolhido por sua aparência e estatura imponentes. Mas Deus lhe disse: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Assim, Deus escolheu Davi, o mais jovem e aparentemente insignificante dos filhos de Jessé. Ele era um simples pastor de ovelhas, que passava seus dias no campo, longe dos olhos da sociedade, cuidando de suas ovelhas. Mas para Deus, Davi era o homem certo, porque seu coração estava voltado para ele. Samuel ungiu Davi como o futuro rei de Israel, e o Espírito de Deus se apoderou de Davi a partir daquele momento. A ascensão de Davi, no entanto, não foi imediata. Embora ele fosse agora o rei ungido por Deus, Saul ainda governava. E Davi, em um gesto de humildade e respeito pela ordem divina, continuou a servir ao rei Saul. Mas o coração de Saul, já tomado pela inveja e pelo medo, começou a se voltar contra Davi. Quando Davi foi chamado para tocar a harpa para Saul, para acalmar os espíritos perturbados do rei, sua habilidade musical o fez conquistar o coração de muitos israelitas. As vitórias de Davi em batalha, incluindo sua derrota de Golias, o gigante filisteu, o tornaram um herói popular. Mas isso só aumentou a ira de Saul, que viu em Davi uma ameaça ao seu reinado. O relacionamento entre Saul e Davi se deteriorou rapidamente. Saul, consumido pela inveja, tentou matar Davi várias vezes, lançando uma lança contra ele e perseguindo-o pelo deserto. Mas Davi, mesmo com tantas oportunidades para destruir Saul, sempre se recusou a levantar-se contra o rei ungido por Deus. Ele reconheceu a autoridade de Saul, mesmo sabendo que o Senhor havia rejeitado seu reinado. Davi fugiu, refugiando-se nas montanhas e em cavernas, vivendo como um fugitivo. Durante esse tempo, ele reuniu ao seu redor um grupo de homens que, assim como ele, estavam dispostos a seguir o Senhor. Apesar de sua perseguição e da dor de ser rejeitado, Davi manteve sua confiança em Deus. Ele sabia que, apesar de Saul ainda estar no trono, Deus já havia escolhido o próximo rei, e Davi aguardava pacientemente pelo cumprimento da promessa divina. Enquanto isso, a vida de Saul estava cada vez mais em ruínas. Sua paranoia e medo de perder o trono o consumiram. Ele se afastou de Deus, buscando respostas de médiuns e espíritos, algo que a lei de Deus condenava. No final, Saul foi derrotado em uma batalha contra os filisteus. Quando percebeu que seria capturado, ele se suicidou, caindo sobre sua própria espada. A morte de Saul marcou o fim de uma era de desobediência e falha. Davi, embora com o coração pesaroso pela morte de Saul, assumiu finalmente o trono de Israel, não por sua própria força ou por sua habilidade militar, mas por sua obediência a Deus e seu coração sincero. Davi não foi perfeito. Suas falhas, como o pecado com Batseba, são bem documentadas, mas ele sempre buscou o perdão de Deus com um coração contrito, e por isso, Deus continuou a usá-lo para levar Israel a uma era de prosperidade e paz. Ele não seria apenas o rei de Israel, seria o homem através de quem a linhagem do Messias, Jesus Cristo, viria. Com a morte de Saul, Israel finalmente teve a oportunidade de ver um novo começo. A ascensão de Davi ao trono não foi apenas um resultado de sua destreza militar ou de sua habilidade política, mas uma manifestação da graça divina. Davi não era o líder tradicional que muitos esperavam. Ele não veio de uma linhagem de reis, nem possuía as características imponentes de Saul. Mas Deus escolheu Davi por uma razão muito mais profunda. Ele tinha um coração disposto a seguir a vontade de Deus, apesar de suas falhas e imperfeições. Ao assumir o trono, Davi enfrentou um Israel dividido. A morte de Saul e a subsequente ascensão de Davi
não foram simples, e o reino foi dividido entre os seguidores de Saul e os que apoiavam Davi. Durante este tempo de conflito interno, Davi mostrou uma sabedoria e paciência extraordinárias. Mesmo com todas as dificuldades, ele buscou a unidade de Israel e procurou guiar o povo de volta aos caminhos de Deus. Em um dos primeiros atos de Davi como rei, ele demonstrou o desejo de unificar a nação e restaurar a adoração a Deus. Ele sabia que a presença de Deus era a chave para o sucesso de Israel, e por isso, seu primeiro grande projeto foi trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. A arca representava a presença de Deus no meio de seu povo, e a sua volta significava que Israel estava se reconciliando com Deus, colocando-o no centro de sua nação. O caminho para Jerusalém foi marcado por celebrações e danças, e Davi, com grande alegria, dançou diante da arca, expressando sua devoção e amor a Deus de forma sincera e sem vergonha. No entanto, seu entusiasmo foi mal interpretado por sua esposa, Mical, filha de Saul, que o repreendeu por sua dança pública. Mas Davi respondeu com humildade e coragem, dizendo: "Foi diante do Senhor que eu dancei, e ele escolheu a mim, e não a seu pai, para ser o rei de Israel. Por isso, me humilharei ainda mais diante do Senhor, pois ele é o único digno de nossa adoração." Davi foi conhecido por seu coração ardente por Deus, mas também por sua capacidade de arrepender-se profundamente quando cometia erros. Um dos momentos mais trágicos e transformadores de sua vida aconteceu com sua relação com Batseba. A história de seu pecado com ela é bem conhecida. Davi, à vista de todos, se envolveu com Batseba, a esposa de Urias, um dos seus valentes. Quando ela engravidou, Davi tentou esconder seu pecado, mandando Urias para a frente de batalha, onde ele foi morto. No entanto, Deus, em sua misericórdia, não deixou o pecado de Davi sem correção. O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi, e através de uma parábola, Natã fez Davi reconhecer seu pecado. Davi, profundamente arrependido, clamou a Deus, dizendo: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo." Esse arrependimento sincero foi a marca de Davi. Embora ele tivesse cometido grandes falhas, seu coração sempre buscava a reconciliação com Deus, e por sua fé e humildade, Deus o perdoou, mas também permitiu que as consequências de suas escolhas se desdobrassem na sua vida e na vida de sua família. O pecado de Davi trouxe conflitos internos e externos para o reino, e a tragédia invadiu sua própria casa. Seus filhos enfrentaram rivalidades, e a divisão interna que surgiu em sua própria família se refletiu nas lutas políticas que marcaram os anos seguintes de seu reinado. Ainda assim, Davi não abandonou sua confiança em Deus. Ele sabia que, apesar de suas falhas, Deus era fiel em manter suas promessas. Ele continuou a governar Israel com sabedoria e, mais importante, buscou sempre a orientação divina em suas decisões. Sob seu reinado, Israel se expandiu e prosperou, tornando-se uma nação poderosa e respeitada. Mas a verdadeira força de Davi estava em seu coração voltado para Deus. Ele não buscava a glória pessoal, mas a glória de Deus. Em seus momentos de triunfo, ele sempre atribuía a vitória ao Senhor, reconhecendo que era Deus quem o fortalecia. Davi também escreveu muitos dos salmos, que se tornaram a expressão eterna de sua alma diante de Deus. Esses salmos refletem sua alegria, sua tristeza, seu arrependimento e sua confiança inabalável na bondade e misericórdia de Deus. Em momentos de vitória e de crise, ele cantava, louvava e orava, sempre com um coração sincero diante de Deus. Mas, à medida que Davi envelhecia, a questão da sucessão se tornava uma preocupação crescente. Deus já havia prometido que a linhagem de Davi permaneceria no trono de Israel, e foi através de seu filho Salomão que esse legado seria estabelecido, mas não sem lutas e desafios. As bênçãos de Davi seriam transmitidas a seu filho, mas também as falhas de Davi deixariam lições e desafios para as gerações futuras. A transição de Davi para Salomão foi marcada por um misto de tensão, esperança e confiança nas promessas de Deus. Davi, embora envelhecendo, ainda possuía uma mente clara e sabia que sua missão estava chegando ao fim. Ele tinha o coração pesado com as falhas que havia cometido,
mas também cheio de gratidão pelas vitórias que Deus lhe concedera. Seu desejo mais profundo era garantir que o reino continuasse a prosperar e que o templo de Deus fosse finalmente construído, como havia sido prometido. Embora Davi tivesse sido o líder militar que consolidou o reino e expandiu suas fronteiras, a construção do templo era uma tarefa para um rei que vivesse em paz. Davi, em sua vida, havia se envolvido em muitas batalhas e seu coração ardia por Deus. Mas ele sabia que não seria ele quem edificaria a casa de Deus. Por isso, quando chegou o momento de preparar o terreno para o templo, Davi começou a reunir todos os recursos necessários, ouro, prata, madeira e pedras preciosas, para que seu filho Salomão pudesse, com a bênção divina, concluir a obra. Davi fez questão de envolver seu filho Salomão em cada passo do processo. Ele deu-lhe as instruções detalhadas para a construção, descrevendo o plano para o templo e a adoração que ele deveria proporcionar. Embora Salomão fosse ainda jovem e inexperiente, Davi depositava nele sua total confiança. Ele sabia que, embora Salomão fosse o escolhido por Deus, ele precisaria da sabedoria divina para cumprir sua tarefa. Davi também instruiu Salomão a seguir os caminhos de Deus, assim como ele próprio fizera, e a manter um coração fiel, sem se deixar desviar pela riqueza, pelo poder ou pelas tentações. A cada passo que Davi dava, ele fazia com que seu filho entendesse a importância de buscar a Deus em todas as coisas. Ele o alertou sobre os perigos do orgulho e da autossuficiência, sabendo que Salomão teria uma grande responsabilidade sobre os ombros, governando uma nação poderosa, rica e com grandes expectativas. Antes de sua morte, Davi fez uma reunião com os líderes de Israel, convocando-os a apoiar Salomão em sua ascensão ao trono. Ele fez uma oração poderosa, pedindo que Deus concedesse sabedoria a Salomão, que ele fosse um rei justo e sábio, guiando Israel segundo a vontade divina. A oração de Davi foi uma expressão de confiança total em Deus, reconhecendo que, embora ele tivesse sido o rei que uniu Israel, o sucesso do reino dependia da fidelidade a Deus e da sabedoria que somente ele poderia dar. Senhor, meu Deus, tu me escolheste para ser o rei de Israel, e agora entrego o reino em tuas mãos. Davi orou: que o Senhor dê sabedoria a este jovem, para que ele possa governar teu povo com justiça e discernimento, para que o nome de Deus seja honrado em todo o reino. Após essa oração, Davi passou seus últimos dias em paz, cercado pela família e pelos líderes de Israel, deixando um legado de fé, arrependimento e confiança inabalável em Deus. Ele faleceu em paz, sabendo que, apesar de suas falhas, Deus havia cumprido sua promessa de estabelecer sua linhagem sobre Israel para sempre. Com a morte de Davi, Salomão, seu filho, ascendeu ao trono de Israel. Ele era jovem e inexperiente, mas foi ungido por Deus e recebido pelo povo como o novo rei. Embora Davi tivesse deixado um reino próspero e uma nação unida, o desafio agora seria manter e expandir o legado de seu pai. Nos primeiros dias de seu reinado, Salomão se destacou por sua sabedoria. Uma das primeiras provas de sua sabedoria foi quando duas mulheres vieram até ele, ambas reivindicando ser a mãe de uma criança. Com grande discernimento, Salomão sugeriu cortar a criança ao meio para que cada mulher pudesse levar uma metade. Mas a verdadeira mãe, movida pela dor e pelo amor, imediatamente pediu para dar a criança a outra mulher, revelando assim a sua identidade. Todos ficaram maravilhados com a sabedoria de Salomão, e sua reputação como o homem mais sábio da terra logo se espalhou por toda a nação. Mas a verdadeira sabedoria de Salomão não estava apenas em suas decisões judiciais, mas em sua busca constante por Deus. Durante seu reinado, Salomão construiu o Templo de Jerusalém, que se tornaria o centro da adoração de Israel, um lugar sagrado onde o povo se encontraria com Deus. Este templo, de uma grandeza incomparável, refletia a glória de Deus e a fidelidade de Salomão ao Senhor. Ele consagrou o templo a Deus com uma oração poderosa, pedindo que o Senhor habitasse ali para sempre e que, quando o povo orasse voltado para esse lugar, Deus os ouvisse e os perdoasse. Salomão também teve um reinado próspero e pacífico. Ele expandiu as fronteiras de Israel, formou alianças com outras nações e construiu grandes projetos de infraestrutura, incluindo palácios e cidades. Mas, à medida que o reinado de Salomão se estendia, ele começou a ser atraído pelas influências externas. Sua aliança com outras nações
através de casamentos com mulheres estrangeiras, acabou levando-o a adotar práticas idólatras, algo que Deus havia claramente proibido. Esse afastamento gradual de Deus, embora sutil no início, começou a minar as fundações de seu reino. Ao longo dos anos, a sabedoria de Salomão foi ofuscada por sua busca por riqueza e poder, e ele começou a permitir que a idolatria se infiltrasse em Israel. Deus então enviou profetas para repreendê-lo, mas Salomão, embora arrependido, não foi capaz de evitar as consequências de suas escolhas. O reino, após sua morte, se dividiria entre seus filhos e as gerações seguintes de Israel enfrentariam os desafios que surgiriam das falhas de Salomão. Após a morte de Salomão, o reino de Israel, que havia alcançado grande prosperidade e paz sob seu reinado, foi abalado por um conflito interno que resultaria na divisão da nação. A desobediência de Salomão, marcada pela idolatria e pela busca de alianças políticas que o afastaram de Deus, teve consequências sérias para seu filho e sucessor, Roboão. Roboão, o filho de Salomão, subiu ao trono com grandes expectativas, mas a divisão que se aproximava já estava prestes a tomar forma. Quando ele assumiu a liderança, o povo de Israel, cansado das pesadas cargas que Salomão havia imposto, como tributos elevados e trabalho forçado para a construção de seus grandes projetos, se aproximou de Roboão para pedir alívio. O povo pediu uma promessa de alívio, de uma redução nos impostos e no trabalho obrigatório. Roboão, inexperiente e influenciado pelos conselheiros mais jovens e arrogantes de sua corte, decidiu seguir o conselho de seus amigos, que lhe disseram para mostrar sua força e autoridade. Eles aconselharam Roboão a ser mais rígido com o povo e a responder com dureza: "Se meu pai vos castigou com chicotes, eu vos castigarei com escorpiões." Porém, os anciãos, conselheiros sábios que haviam servido a seu pai Salomão, aconselharam Roboão a ser gentil com o povo e a mostrar misericórdia, a fim de ganhar seu respeito e lealdade. Roboão, no entanto, ignorou o conselho dos mais velhos e tomou a decisão de ser severo com o povo. Sua resposta arrogante gerou descontentamento e, imediatamente, as 10 tribos do norte de Israel se rebelaram contra a casa de Davi. Jeroboão, um líder militar que havia sido exilado por Salomão, retornou e foi proclamado rei sobre as 10 tribos do norte. O reino de Israel se dividiu em 2 partes: o reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá, que continuaria sob o controle da linhagem de Davi, com Roboão reinando sobre Judá e Benjamim. Essa divisão foi um dos momentos mais críticos na história de Israel. O reino que havia sido unido sob Davi e Salomão agora estava fragmentado, e a rivalidade entre os 2 reinos se tornaria uma característica constante da história de Israel. As tensões políticas e sociais aumentaram, e a lealdade ao Deus de Israel foi profundamente comprometida. No reino do norte, Jeroboão, temendo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar no templo de Salomão, decidiu criar 2 altares em locais diferentes, em Betel e em Dan, com bezerros de ouro, e incentivou o povo a adorá-los. Ele estabeleceu um sistema de cultos idólatras, afastando ainda mais o povo de Deus e causando um grande declínio espiritual no reino. A adoração a outros deuses e a idolatria se tornaram uma prática comum no norte, com poucos reis fazendo o que era reto diante de Deus. Por outro lado, no reino de Judá, Roboão, embora tivesse permanecido fiel ao Senhor em seu início, rapidamente se afastou de Deus e seguiu práticas erradas. No entanto, em Judá, a linhagem de Davi permaneceu, e em alguns períodos, reis mais piedosos reinaram, tentando restaurar o culto verdadeiro a Deus, como Asa e Josafá. Esses reis tentaram reunir o povo de volta à adoração a Deus, mas, em geral, a nação de Judá também enfrentou períodos de apostasia e declínio moral. A divisão do reino teve repercussões profundas para o futuro de Israel. Ambas as nações experimentaram tanto períodos de prosperidade quanto de declínio, mas a separação fez com que a adoração a Deus se fragmentasse ainda mais. Deus, em sua misericórdia, enviou profetas, como Elias e Eliseu, para alertar o povo sobre seus pecados e chamá-los ao arrependimento, mas em muitos momentos, a resistência e o orgulho dos reis e do povo impediram a verdadeira restauração. Com o tempo, a falta de unidade espiritual e a adoração a ídolos levariam ambos os reinos ao cativeiro.
O Reino do Norte, com suas práticas idólatras e desobediência persistente, seria levado cativo pelos assírios em 722 a.C., enquanto o Reino do Sul, embora durasse mais, acabaria sendo conquistado pelos babilônios em 586 a.C., levando à destruição de Jerusalém e ao exílio do povo de Judá. No entanto, Deus nunca abandonou sua promessa a Davi. Embora o reino fosse destruído, a promessa de que o Messias viria da linhagem de Davi ainda permanecia. Mesmo em meio ao cativeiro e à perda da terra, os profetas continuaram a declarar que Deus restauraria Israel e que a linhagem de Davi seria honrada para sempre. A divisão de Israel não foi o fim da história de Deus com seu povo. Pelo contrário, ela se tornaria um prelúdio para a promessa de redenção que viria através de Jesus Cristo, o Filho de Davi, que restauraria o reino de Deus de uma forma muito mais gloriosa e eterna. O cativeiro foi uma das mais sombrias e devastadoras experiências da história de Israel. O povo de Deus, que havia sido chamado para ser uma nação santa, separada para ele, agora se encontrava disperso, sem terra, sem templo e, para muitos, sem esperança. O Reino do Norte, Israel, foi o primeiro a cair nas mãos dos assírios, e a destruição de Samaria em 722 a.C. marcou o fim de um reino que, por séculos, havia experimentado a glória e a misericórdia de Deus, mas que também havia rejeitado sua palavra. O Reino do Sul, Judá, resistiu mais tempo, mas sua fidelidade a Deus também foi corrompida ao longo dos anos. O Templo de Jerusalém, que havia sido o centro da adoração a Deus, foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., e o povo de Judá foi levado em cativeiro para a Babilônia. Este evento, tão traumático, representou a perda de tudo o que o povo de Israel tinha considerado sagrado: sua terra, seu templo e sua liberdade. A vida no exílio foi difícil. Os israelitas estavam em terras estrangeiras, longe de sua pátria, longe de Jerusalém, onde o templo de Deus havia sido destruído. Para muitos, parecia que Deus os havia abandonado. A adoração no templo, os sacrifícios e os rituais que haviam sido parte central de sua vida religiosa haviam desaparecido. O povo se perguntava se ainda havia um futuro para Israel, se ainda havia uma esperança de restaurar a nação. Mas, mesmo no cativeiro, Deus não abandonou seu povo. Ele continuou a falar com eles através dos profetas, que eram seus mensageiros de esperança e arrependimento. O profeta Jeremias, que havia sido uma voz de advertência antes da destruição de Jerusalém, também foi uma voz de esperança no exílio. Ele escreveu cartas aos exilados, encorajando-os a viver suas vidas com fidelidade a Deus, até que a promessa de restauração se cumprisse. Jeremias 29:11 é uma das palavras mais poderosas que Deus deu ao seu povo nesse momento. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Essas palavras que Deus falou aos exilados eram um lembrete de que, apesar da devastação, Ele ainda estava no controle. Ele tinha planos de restauração, mas o povo precisaria passar pelo processo de arrependimento e purificação. Eles precisavam voltar para Ele de todo o coração. Deus também usou outros profetas para trazer mensagens de consolo e esperança, como Ezequiel, que profetizou sobre a restauração futura de Israel. Em uma de suas visões mais famosas, Ezequiel viu um vale de ossos secos, uma representação simbólica da nação de Israel, aparentemente morta e sem vida. Mas, sob a ordem de Deus, os ossos começaram a se juntar, e a carne e a pele cobriram os ossos, simbolizando a restauração de Israel como uma nação viva. Ezequiel 37:4-6 diz: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes: Ossos, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos em vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e vos darei vida, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus estava afirmando que, embora parecesse que Israel estava completamente derrotado e sem vida, ele tinha o poder de restaurar e trazer vida onde havia morte. Esse poder de restauração não era apenas físico, mas também espiritual. Deus queria que seu povo se voltasse para ele, com arrependimento genuíno, para que,
pudesse experimentar sua restauração. Além de trazer consolo e promessa de restauração, Deus também revelou através dos profetas a vinda de um Salvador, um Messias que restauraria o reino de Deus de uma forma que os israelitas ainda não compreendiam completamente. O Messias seria um rei da linhagem de Davi, mas seu reino não seria um reino terreno, mas espiritual. Este Messias seria aquele que viria para curar as feridas do povo e para trazê-los de volta à verdadeira adoração a Deus. Isaías, por exemplo, profetizou sobre o sofrimento do servo do Senhor, que tomaria sobre si as iniquidades do povo e traria a verdadeira paz e restauração. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Essa promessa de um Redentor, que viria não para governar com poder humano, mas para trazer a verdadeira salvação e restauração espiritual, era a esperança final que Deus oferecia ao seu povo exilado. Mesmo no exílio, Deus estava oferecendo algo muito maior do que uma simples restauração política. Ele estava oferecendo um caminho para a redenção eterna através do Messias. Quando finalmente o cativeiro terminou, o povo de Israel foi autorizado a retornar a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, e mais tarde, sob Esdras e Neemias, o templo foi reconstruído e o povo começou a restaurar o culto a Deus. No entanto, a verdadeira restauração, como havia sido profetizado, não aconteceu até que o Messias chegasse. Essa promessa foi cumprida mais tarde, em Jesus Cristo, descendente de Davi, que veio para cumprir todas as promessas feitas a Israel. Ele trouxe a verdadeira paz, a verdadeira liberdade e a verdadeira restauração, não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. A morte e ressurreição de Jesus são a culminação da promessa de Deus de restaurar seu povo, levando-os a um relacionamento eterno com Ele. O cativeiro de Israel, com toda a sua dor e sofrimento, se tornou um prelúdio para a promessa de redenção que Deus cumpriria por meio de seu Filho. O cativeiro e o exílio ensinaram a Israel uma lição profunda sobre a fidelidade de Deus e a necessidade de arrependimento. E em sua misericórdia, Deus sempre providenciou um caminho de volta para ele. Após o cativeiro babilônico e o retorno de Israel à sua terra, uma sensação de esperança renovada começou a surgir. O povo, embora marcado pela destruição e pelo exílio, estava determinado a reconstruir o templo e restaurar o culto a Deus. Com o retorno de Zorobabel, Esdras e Neemias, o povo de Israel começou a refazer as estruturas físicas e espirituais da nação. O templo de Jerusalém foi reconstruído e a cidade começou a ser restaurada como o centro da adoração a Deus. No entanto, apesar dessas vitórias iniciais, a esperança de um reino duradouro, de uma restauração completa, ainda não se concretizou. Israel continuava sob o domínio de impérios estrangeiros, como os persas, os gregos e, posteriormente, os romanos. O povo de Deus ansiava por mais do que um simples retorno à sua terra. Eles desejavam a verdadeira libertação, a restauração do reino de Deus e, mais do que tudo, o cumprimento da promessa messiânica que fora feita a eles desde os tempos de Davi. As promessas feitas pelos profetas sobre a vinda de um Messias, um rei descendente de Davi, que restauraria o reino de Israel e traria paz e justiça, ainda pairavam sobre o coração do povo. A expectativa por esse Salvador era palpável, mas embora a espera fosse longa e muitas gerações de israelitas tivessem vivido e morrido sem ver o cumprimento dessas promessas, Deus nunca se esqueceu de seu povo. E então, em um momento que parecia comum, mas que na verdade era o cumprimento perfeito de todas as promessas, Deus enviou seu Filho, o Messias prometido, em um tempo e de uma maneira que ninguém esperava. Jesus Cristo, o filho de Maria e de José, nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de César Augusto, no Império Romano. Seu nascimento foi anunciado por anjos a pastores, uma visão humilde e simples para aqueles que estavam esperando um rei poderoso e triunfante. O Messias não nasceu em um palácio, mas em uma estrebaria, envolto em humildade e simplicidade. A primeira mensagem que os anjos trouxeram foi de paz e boa vontade para com os homens. Jesus não veio para estabelecer um reino terreno,
mas para inaugurar o reino espiritual de Deus. Jesus cresceu em Nazaré e, aos 30 anos, iniciou seu ministério público, proclamando que o reino de Deus estava próximo e convidando as pessoas a se arrependerem e crerem nas boas novas. Ele curava os enfermos, libertava os oprimidos, restaurava os quebrantados e anunciava o amor de Deus de maneira radical. Suas palavras desafiavam as estruturas religiosas estabelecidas, pois ele pregava que o reino de Deus não era apenas para os justos ou os religiosos, mas para os marginalizados, os pobres, os pecadores e os gentios. Ao longo de seu ministério, Jesus revelou quem ele era: o Messias, o Salvador prometido e o Filho de Deus. Mas sua missão não era simplesmente curar fisicamente ou ensinar moralidade. Jesus veio para cumprir a profecia, para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade, que havia sido quebrado pelo pecado. Ele sabia que o sacrifício que ele faria na cruz seria a única maneira de redimir os pecados do povo de Israel e do mundo. As expectativas messiânicas de Israel eram variadas. Muitos esperavam um rei terreno que derrotaria seus inimigos e restauraria a nação. Mas Jesus, ao contrário, veio como um servo sofredor, cumprindo as profecias de Isaías sobre o servo do Senhor. Ele não veio para governar com força política, mas para oferecer redenção através do seu sacrifício. Quando Jesus entrou em Jerusalém pela última vez, montado em um jumentinho, em um gesto que cumpria a profecia de Zacarias, Zacarias 9:9, a multidão o aclamou como rei. Mas, em poucos dias, essa mesma multidão o rejeitou, e ele foi crucificado sob a acusação de blasfêmia e de ser um falso Messias. A crucificação de Jesus foi o ponto culminante de sua missão. Ele, o Filho de Deus, sem pecado, foi levado à morte para tomar sobre si os pecados do mundo. Seu sofrimento na cruz foi o maior sacrifício, e sua morte foi a resposta definitiva ao problema do pecado. A morte de Jesus foi o cumprimento das profecias de que o Messias sofreria em lugar do povo, trazendo cura e restauração. Como Isaías escreveu, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. No entanto, a história de Jesus não terminou com sua morte. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos, derrotando o pecado e a morte, e provando ser de fato o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Sua ressurreição foi a garantia da vitória final sobre o mal e a morte, e o sinal de que o reino de Deus havia sido inaugurado de maneira definitiva. Jesus ascendeu aos céus, mas deixou seu Espírito Santo com os seus seguidores, garantindo-lhes que ele estaria com eles até o fim dos tempos. O reino de Deus, agora acessível a todos, não era mais um reino físico, mas um reino espiritual que se espalharia por toda a terra. Os discípulos de Jesus, agora cheios do Espírito Santo, começaram a pregar o Evangelho, e a Igreja de Cristo foi estabelecida, levando a mensagem de redenção a todos os cantos do mundo. O Messias havia chegado, e através de sua vida, morte e ressurreição, ele trouxe a verdadeira restauração que Israel e o mundo inteiro tanto aguardavam. Jesus Cristo é o cumprimento de todas as promessas feitas a Israel, e sua obra não apenas trouxe redenção a Israel, mas também a toda a humanidade. Através dele, Deus estabeleceu seu reino eterno, e todos os que crerem nele, judeus e gentios, podem agora fazer parte desse reino. A história de Israel, com suas vitórias e derrotas, decepções e restaurações, chegou ao ponto culminante em Jesus Cristo, mas o plano de Deus para seu povo e para o mundo não se completou com a primeira vinda de Cristo. A obra de Jesus na terra trouxe a salvação, mas a plenitude do reino de Deus ainda está por se realizar, e esse reino que começou com a vinda do Messias culminará em sua segunda vinda. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou uma promessa clara aos seus discípulos: ele voltaria. O anjo que apareceu aos discípulos enquanto olhavam para o céu após a ascensão de Jesus disse: este Jesus que dentre vós foi tomado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. A segunda vinda de Cristo é um tema central na Bíblia e nas promessas de Deus para o seu povo. Ao longo das Escrituras,
Os profetas e Jesus falaram de um tempo em que ele retornará para estabelecer seu reino de maneira plena e eterna. A história de Israel, com seus altos e baixos, é um reflexo da história humana, uma história marcada pela esperança, pela queda, pelo arrependimento e pela promessa da restauração. Quando o Messias retornar, ele não virá como um humilde servo, mas como o Rei glorioso, que finalmente reinará sobre toda a criação. O profeta Isaías descreve esse momento com grande clareza. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. A segunda vinda de Cristo trará consigo a completa restauração de todas as coisas. O reino de Deus, que foi inaugurado na vida, morte e ressurreição de Jesus, será consumado. Não haverá mais dor, sofrimento, pecado ou morte. A cidade celestial, descrita no livro de Apocalipse, será o lugar onde Deus habitará com seu povo para sempre. A promessa de restauração que começou com a redenção de Israel será cumprida em sua totalidade quando Cristo voltar. Em Apocalipse 21:4, o apóstolo João descreve a visão do novo céu e da nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi grande voz do céu, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Este é o cumprimento da promessa que começou com Abraão, com Davi, e que se concretizou em Jesus Cristo. O reino de Deus será eterno e cheio de paz, justiça e alegria. A restauração que os profetas de Israel previram será mais do que a simples reconstrução de uma nação terrena. Será a criação de uma nova realidade, onde Deus habitará com seu povo para sempre, e seu domínio será total e perfeito. Através de Jesus, a verdadeira Jerusalém, a cidade de Deus, será estabelecida. Essa cidade não será construída com tijolos e pedras, mas com os corações e vidas dos redimidos, daqueles que colocaram sua fé em Cristo como Senhor e Salvador. A restauração do reino de Deus não será apenas de uma nação, mas de toda a criação, e aqueles que se rendem a Ele, sejam judeus ou gentios, serão participantes dessa herança eterna. Jesus, o Rei prometido, retornará para julgar os vivos e os mortos, trazendo o julgamento final sobre o mal e recompensando os justos. O Apocalipse nos mostra que, enquanto a batalha final contra as forças do mal ocorrerá, Cristo, o Rei vitorioso, reinará para sempre, e a morte será derrotada de uma vez por todas. No meio das dificuldades e desafios que o povo de Deus enfrenta no presente, a promessa do retorno de Cristo é uma esperança viva. A história de Israel, com sua falha e restauração, aponta para a fidelidade de Deus que cumprirá todas as suas promessas. A vinda de Cristo trará não só a restauração de Israel, mas a salvação e a restauração de toda a humanidade. O retorno de Cristo será a consumação de toda a história de redenção que começou com a criação, passou pelo pecado e a queda, foi restaurada pela vinda de Jesus e agora espera seu final glorioso. Ele trará a paz eterna, a justiça perfeita e a restauração completa, estabelecendo o reino de Deus para todo o sempre. Até aquele dia, a missão da Igreja é continuar a proclamar o Evangelho, viver em obediência a Cristo e esperar com esperança a sua vinda. O reino de Deus, já presente em Cristo, continuará a crescer até o momento em que Ele retornará para fazer todas as coisas novas. O fim da história não será o fim de Deus com seu povo, mas o início de uma eternidade perfeita com Ele. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo, deixem um like e inscrevam-se no canal.